Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida da Igreja Semeando Família. Bom estarmos juntos conversando acerca da palavra. No programa anterior, nós falamos sobre aquilo que é uma guerra que tem acontecido nesse tempo, uma guerra espiritual, uma guerra de territórios. E muitas das vezes a gente não percebe as armadilhas de como nós estamos perdendo nas estratégias do nosso inimigo espiritual com relação a essa guerra. Em Levítico capítulo 19, versículo 18, o texto diz assim: não se vingue, nem guarde ódio de alguém do seu povo, mas ame os outros como você ama você mesmo. Eu sou o Senhor. Não se vingue, não guarde ódio, não guarde rancor, ame os outros. Deus dá uma direção àquilo que é esse tempo. De que maneira nós percebemos que estamos perdendo uma guerra? A partir do momento que nas situações da nossa vida, e todos nós vivemos algumas situações difíceis, e nossas situações difíceis não têm a ver com a luz que queima a lâmpada, não tem a ver com a água que acaba na torneira. As situações difíceis normalmente têm a ver com pessoas. É um pai, uma mãe, uma esposa, um marido, um filho, um relacionamento, uma liderança, e nós vamos vendo o quanto essas dificuldades nos trazem para uma guerra e dentro de nós algumas dificuldades de liberar perdão. Perdão é algo tão forte que o Senhor Jesus, ao falar e ensinar daquilo que é oração, ele diz: se você não perdoar os outros as suas ofensas, o Senhor também não perdoa você pelas suas ofensas. O perdão é algo muito sério e tão profundo que Satanás, sabendo disso, ele percebendo que nós temos essa grande dificuldade, porque o próprio apóstolo Pedro pergunta para Jesus: quantas vezes eu preciso perdoar meu irmão? E Jesus confronta ele dizendo: não apenas 7, Pedro, mas 70 vezes 7. Isso é tão estratégico no mundo espiritual que você não tem que ficar chateado porque a lâmpada queimou. Não vou perdoar a lâmpada, ela queimou. Queimou minha televisão, não perdoa a TV. Como eu estou chateado e não vou perdoá-la porque a televisão queimou. Não, geralmente a gente tem essa dificuldade, sim, de lidar com algumas perdas, mas quando se fala de pessoas, temos uma grande castas de demônios no mundo espiritual que não nos auxiliam. Pelo contrário, eles nos fazem olhar para aquelas pessoas que nos magoaram, para aquelas pessoas que nos feriram, e o sentimento que vem é de rancor, de vingança, de ódio, de mágoa. Ainda na igreja, quantos cristãos eu conheço que têm dificuldade naquilo que é esse cuidado do perdão, de aprender a perdoar. Olha o que diz o Romanos capítulo 12, versículo 21. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com atitudes do bem. Quando a gente constrói um pensamento que as nossas dificuldades são com os nossos próximos, pai, mãe, amigos, e a gente constrói esse pensamento, relacionamento conjugal, onde nós precisamos aprender a liberar perdão. Tem um texto em Mateus capítulo de número 7, que diz assim: não julgue os outros para vocês não serem julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgam os outros e usará com vocês a mesma medida que vocês usam para medir os outros. E ele diz: porque você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho. Nós vemos as dificuldades de todo mundo, mas nós não conseguimos observar as nossas grandes dificuldades. E nessa guerra, uma das estratégias de Satanás para nos paralisar é a dificuldade de perdoar. Guardamos mágoa, guardamos rancor, e nessas questões, se tratando de vida, quantas pessoas eu conheço que adquiriram uma doença séria, uma doença grave, porque o rancor e a mágoa, a ira, a dificuldade dentro do coração, porque alguém traiu, feriu, caluniou, para tanto aquela pessoa que ela não consegue mais romper e guarda aquilo dentro de si 10 anos, 12 anos, 15 anos, até que isso se torne uma doença que muitas vezes pode levar até a morte. Quantas pessoas eu vejo em litígio na mente, entende? Na maneira de pensar, não rompem na vida, não conseguem ser felizes nos seus casamentos, porque guardam rancor, uma mágoa da sogra, guardam rancor, uma mágoa do sogro. Aquelas questões de família, onde uma palavra fere, onde uma promessa não cumprida machuca. E quantas vezes nós vemos que nessa guerra, quando se trata de perdão, muitos de nós estamos perdendo. Romanos 12, 21, não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com a atitude do bem.
Quando a gente lê em 2 Timóteo capítulo 3, entenda isso. Lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis. Muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes a seus pais e não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros, serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos, inimigos do bem, traidores, atrevidos, cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Timóteo, te dou um conselho, fique longe dessa gente. Talvez nessa manhã eu estou conversando com alguém que está vivendo guerra. Guerra emocional porque alguém feriu, porque alguém traiu, porque alguém machucou. Guerra porque alguém abandonou. E essas situações de vida com seres humanos geram dentro de nós angústias, mágoas, dificuldades de seguir adiante. A gente se ilude, vive o espírito de negação. Ah, não, já perdoei. Não aconteceu nada. Eu perdoei, mas não sou obrigado a conviver. A gente vai construindo vários pensamentos acerca disso, mas dentro de nós, de verdade, essas questões ainda geram dor, cansaço, mágoa. Como perdoar alguém que estuprou? Alguém que você ama? Como perdoar alguém que fez mal, que traiu, que feriu? Como perdoar um sócio que nos roubou? Como perdoar um pai que nos abandonou? Um pai que tocou no filho, na filha, de uma maneira íntima? Como perdoar essas questões? De que maneira nós lidamos com isso? De que forma? É um sentimento, é uma dor, é algo que nos paralisa de certo modo. A vida não consegue seguir. Quantas pessoas a gente conhece, trata, convive, conversa, auxilia, ajuda, que viveram exatamente essas questões, onde o pai não só abandonou, feriu, machucou, mas tocou, entende? Tocou de forma íntima. O profeta Jeremias, no capítulo 3, versículo 19, ele diz assim: eu me lembro da minha tristeza, da minha amargura e dos meus sofrimentos. Ele traz à memória aquilo que dentro de si, uma lembrança das tristezas, da solidão, das amarguras e sofrimentos. Penso nisso e fico abatido, mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor não se acaba e a sua bondade não tem fim. Se renovam a cada manhã, porque grande é a fidelidade do Senhor. Em Cristo, eu tenho certeza que sozinho você não consegue. Certeza que por você mesmo, por você mesma, nessa guerra onde o inferno usa as pessoas que nos ferem, que são próximas, que nós amamos, a gente não consegue perdoar. E não é vergonha ou feio dizer assim, eu tenho dificuldade. Só que o perdão não é um sentimento. As pessoas às vezes constroem, eu não senti o desejo de perdoar. Não, o perdão é uma decisão. Perdão vem de perda, perder muito, perdão, perder grande. Por isso que é tão difícil. Nós não estamos acostumados nessa guerra a perder. Nessa guerra da ofensa, nessa guerra da traição, nessa guerra do abuso, nós não estamos acostumados a perder. Nós queremos vencer, nós queremos que alguma coisa aconteça. Uma justiça precisa vir para validar toda a nossa dor e todo o nosso sofrimento. Não é assim que as coisas funcionam, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã na sua vida e na vida dos seus algozes, na sua vida e na vida daqueles que nos fizeram mal. Jesus nos perdoou. Ele viu as demandas, as atitudes erradas, nossos pensamentos errados, nosso sentimento de vingança, e Ele nos perdoou. A verdade é que o cristiano sozinho não consegue perdoar. Mas a partir do momento que eu quero Cristo na minha vida, Cristo em mim, Ele me ajuda a liberar esse perdão e ter uma nova vida. Perdão não quer dizer que a gente tem amnésia e agora a gente esqueceu tudo o que aconteceu, não. A marca está ali, a gente vai olhar, não vai doer da mesma forma porque o Senhor levou sobre si todas as nossas dores. Que essa palavra seja profética na sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. É esse programa da Semeando Família. Eu quero te convidar quarta-feira, domingo, estar conosco. Nós temos o culto às 19h30 na quarta-feira, às 19 horas no domingo, culto de celebração, adoração eterna. Domingo de manhã, escola, consagração. Venha fazer parte da Semeando Família. Fica na paz de Cristo. Seja um vencedor nessa guerra, em nome de Jesus.